Olá, Motolama na área. Outro dia, fuçando na internet, achei uma matéria do Boris Feldman falando sobre o Inmetro. O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia que define os padrões para tudo, até pneus. Fiquei curioso e fui lá ver. E descobri mais uma forma do governo atrapalhar nossas vidas e facilitar de outros. O Inmetro obriga os fabricantes a colocar uma etiqueta nos pneus novos, indicando a qualidade do pneu, como que ele se comporta na chuva e qual o nível de ruído dele. Mas o que mais interessa a nós pobres consumidores, eles não colocam, que é o índice de desgaste do pneu. É o tal do tread wear, que vem nos pneus americanos, que significa algo como desgaste da banda de rodagem. E o número vai de 60 a 600, onde 60 é o pneu que gasta muito rápido e 600 é o pneu que dura para sempre. Mas aqui na terra da mamata eles não colocam isso, porque daí ia testar a péssima qualidade dos pneus. Mas a notícia mais ou menos é que eu não sei se isso vale também para pneu de moto. Existe sim o indicador, o tal do TWI, que seria o Tread Wear Indicator, que eu vou falar mais na frente no vídeo, mas não está na etiqueta. Ou seja, você só vai saber se o seu pneu vai gastar rápido depois que ele gastar rápido. Bacana, né? Coisas do Brasil. Mas já que estamos falando de pneus, vamos dar uma analisada nos detalhes dos pneus e porque cada moto tem um aro de tamanho diferente. E ainda, o que são aquele monte de letras e números que tem na lateral dos pneus. O que representam e o que você deve ficar esperto na hora de comprar o seu pneu. Vamos analisar as entranhas dos pneus. Essa matéria foi sugerida pelo Júnior Alves. Valeu, brother! Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Escolher os acessórios para colocar na sua moto faz parte do prazer de ter uma moto. E para saber o que e por que instalar na sua moto, verifique se está inscrito no canal do Motolama para saber todos os detalhes. E se achar que nossos vídeos são úteis, dê o like e compartilhe nas suas redes sociais. Todas. Valeu! Falando em compartilhar, está confirmado o evento aqui em Carvalho no dia 30 de agosto. O encontro de motos clássicas e passeio de motos Big Trail. O evento vai ter confraternização da galera, música ao vivo, passeios e muito mais. Fique ligado no Motolama para saber maiores detalhes desse grande evento que vai ter aqui na área. É, bacana. E falando em passear, quem lembra do Fábio, que eu falei dele alguns vídeos atrás, que o cara foi sozinho andar 9.000 quilômetros pelo Brasil, só em estrada de terra? Pois é, enquanto estou falando aqui, ele está saindo para outro passeio. Desta vez vai conhecer a Serra da Capivara, Serra das Confusões, o Jalapão e vários outros cartões postais desse nosso Brasilzão tão sofrido. E o melhor, quando ele voltar, vai passar por aqui para contar como é que foi. Bom passeio, Fábio! Mas vamos aos pneus. Para que servem os pneus, além de dar despesa toda vez que fura? Por serem um ponto de contato da sua moto com o chão, eles são os responsáveis para garantir sua estabilidade, engolir os buracos da pista e transferir a força de tração para o chão, tanto na aceleração quanto na frenagem. Mas e daí? Todos os pneus são iguais. Antigamente eu usava muito pneu meia-vida e sempre dizia que pneu novo era propaganda de fábrica. Falar isso aqui pode queimar meu filme, né? Esquece o que eu disse. Falando sério, por que trocar de pneu na sua moto? Os sulcos do pneu não estão lá para ele ficar bonitinho. São eles que garantem a drenagem de água debaixo do pneu nos dias de chuva. E o pneu gasto, além de não ter sulco, ele pode furar com mais facilidade, criando mais o problema. Tirando isso, a não ser que a composição da borracha mude ao longo das camadas do pneu, o fato de estar careca não compromete nada a aderência. Se os desenhos do pneu melhorassem a estabilidade, os pneus de competição teriam vários desenhozinhos e, no entanto, eles são slick e liso. Como eu sei que isso vai gerar polêmica, eu vou deixar o assunto quieto por aqui. Vamos falar de outra coisa. Fuçando novamente na internet, achei um vídeo do brother Marcos Bulcão que mostrava as informações que vem escrito no pneu. Resolvi colar do vídeo dele e contar para vocês tudo aqui. Sabe aqueles numerinhos que vem nas bordas do pneu? Pois é, ali tem informações importantes. Para começar, tem os dados do fabricante. O nome, o país onde foi feito, o modelo do pneu,
um monte de certificações e até o selo do Inmetro, aquele que eu falei lá em cima. Para começar, tem a largura do pneu em milímetros. Por exemplo, no caso aqui, tem 80 milímetros de largura. Na sequência, vem a proporção entre altura e largura. No caso aqui, é 100, ou seja, a altura do pneu é 100% da largura, no caso, 80 milímetros. Mas nesse outro, 120 por 80, a largura tem 120 e a altura tem 80% da largura, ou seja, 80% de 120, 96 milímetros. O próximo número se refere ao tamanho do aro, que pode ser 17, 18, 19, 21. Em seguida vem a letra que define se ele é radial, radial reforçado ou diagonal. A letra pode ser R para radial, B para radial reforçado ou traço ou nada para diagonal. Não existe pneu radial ou radial reforçado sem a letra. Se tiver nada, é diagonal. Não caia na conversa. Em seguida, vem as letras MC, que mostram que é pneu de motocicleta. E a próxima são os coeficientes. O primeiro é o índice de carga máxima. Para saber qual é a carga, tem que ir nessa tabela aqui, ó. Mostra quantos quilos se refere esse índice. Só para lembrar, esse índice é exclusivamente do pneu em questão. Para saber se ele é bom para sua moto, calcule o peso total da moto com piloto, garupa e bagagem e 40% vai em cima do pneu dianteiro e 60% em cima do pneu traseiro. Mas no caso da frenagem, a coisa toda muda. Lembra, quando você freia, a moto enterra de frente. Aí você calcula 65% para o pneu da frente e 35% para o pneu de trás. Mas é claro que o fabricante recomenda um índice de pneu específico. É só seguir o manual da sua moto e está tudo certo. A letra seguinte é o índice de velocidade. E para isso tem essa outra tabela aqui, onde cada letra corresponde a uma velocidade máxima adequada para esse pneu. Não é que passada essa velocidade a moto vai explodir e o mundo vai se acabar. Apenas o fabricante garante esse pneu até essa velocidade. Acima disso daí é por tua conta e risco, e acho que não vale a pena. Tem também a data de fabricação, que para facilitar a vida vem dessa forma. Ao contrário do que muita gente pensa, não foi feito no dia 3/8/2024, mas sim na 38ª semana de 2024. Ou seja, foi fabricado entre os dias 23 e 28 de setembro de 2024. Bem simples, né? É só contar as semanas desde o início do ano. Falando em data de fabricação, instantaneamente vem na cabeça a data de validade. Pneu não tem data de validade. Não é que ele não fique velho. Tudo fica velho, até eu. O pneu não tem prazo de validade. O que acontece com o tempo, a própria borracha vai se deteriorando. Dizem os fabricantes que eles duram até 10 anos. E não confunda com o prazo de garantia, que gira em torno de 5 anos. O máximo que existe é a recomendação de descartar os pneus depois de 10 anos. Resumindo, não existe lei sobre validade de pneus, não caia nessa. O que existe é uma lei sobre desgaste de pneu, pneu careca. O que nos leva ao próximo indicador do pneu, que é o TWI, Tread Wear Indicator, indicador de desgaste da banda de rodagem. A posição desse indicador fica marcado por essa seta que mostra o local onde ele está. Trata-se de uma marquinha que fica no meio do sulco do pneu, que mostra até onde pode rodar, mais esse tanto aqui. E finalmente tem a indicação de com e sem câmara. E para quem não entende português, tubeless ou tube type. E ainda tem o sentido de rotação para montar o pneu. Lembra que a setinha indica o sentido de rotação com a moto andando para frente. Tem que explicar tudo. Falando ainda nos pneus, lembra que eu falei de radiais e diagonais? Antigamente, os pneus eram todos diagonais. Não, não é isso. É isso. As lonas internas dos pneus eram montadas na diagonal. Se nunca notaram, um pneu consiste de várias camadas. Algumas até são de borracha. E é o que dá firmeza ao pneu. São as chamadas lonas. Essas lonas ficam por dentro da borracha e elas sempre se estenderam de um talão até o outro. No início, eram feitas de lona mesmo e eram colocadas de forma diagonal em relação à banda de rodagem. É claro que não é só uma lona, tem várias, né? E esses pneus, na época, batiam bolão. Eram resistentes e aguentavam bem as estradas da época. Mas com o tempo, eles passaram a ser de nylon ou de aramida, que é um tipo de Kevlar
que passaram a ser usados para dar mais resistência ao pneu. Mas com o aumento da potência das motos e a exigência por maior conforto, desenvolveram o sistema de lonas radiais, que melhoram a estabilidade, a economia de combustível e durabilidade dos pneus. Além disso, acrescentaram algumas cintas, algumas até de metal, no meio da banda para dar maior rigidez ao pneu. Mas aí vem outra questão que muita gente confunde. Qual é a lógica de algumas motos terem aro 17 na frente e outras terem aro 21? Mas a primeira pergunta é, o que muda com o diâmetro da roda? O tamanho da roda está ligado às forças que atuam na sua motocicleta, sendo a mais importante o efeito giroscópico. O efeito giroscópico é um fenômeno... Não é esse, é o da física. Que se manifesta em objetos que estão girando. Olha como ele funciona. Inclusive, é por isso que a moto só fica em pé quando anda. Isso é conhecido como o princípio da conservação do momento angular. Bonito, né? Pois é, nas motos de pista, eles usam pneu dianteiro aro 16. E isso é assim porque, devido à alta velocidade das motos, o efeito giroscópico ia dificultar até de virar o guidão. Então esse aro 16 é para aumentar a dirigibilidade da moto. Agora imagine essas motos com aro 21 na frente. Ia ficar indirigível. Por outro lado, imagine uma moto de enduro com aro 16. Ela ia enterrar no primeiro buraco que aparecesse. Trocando em miúdos, o maior diâmetro da roda permite uma maior capacidade de transpor obstáculos, como buracos e saltos. E isso se traduz numa pilotagem mais suave. E principalmente, como é uma aplicação para fora de estrada, com o aro maior, fica mais fácil do piloto manter a linha reta, até porque a roda maior tem mais efeito giroscópico. Conclusão, a medida do aro acontece por conta da aplicação da moto. Estrada, fora de estrada, velocidade, depende do estilo de pilotagem e de onde vai andar. Só para não passar em branco, aqui vão algumas lendas motociclísticas e mitos sobre os pneus. Tem que usar o mesmo pneu na frente e atrás? É conveniente, mas nunca ouvi falar de alguém que tivesse morrido por causa disso. Vale a pena baixar a pressão dos pneus na chuva? Isso é história. Com o pneu mais murcho, o pneu faz mais assim, e isso diminui o tamanho do suco do pneu, diminuindo a drenagem de água. Além do que, o pneu fica mais mole, dobrando com mais facilidade. No off-road a conversa é outra, tá? E a calibragem influencia no desempenho da moto? Claro, com o pneu mais murcho, a moto tem que fazer mais força para andar. E não é porque aumenta o atrito. Por outro lado, o pneu muito cheio sacrifica os componentes da moto, como caixa de direção, rolamento. E isso sem falar no desgaste maior. Quando eu troco o pneu da moto, tem que trocar os dois? Certamente que não. Até porque o pneu traseiro gasta muito mais rápido que o dianteiro. Seria uma pena jogar fora o pneu da frente com mais de meia vida. Volto a lembrar que, para não errar nunca, leia sempre o manual da sua moto. Lá tem as informações corretas sobre o que deve ser usado e como na sua moto. Então é isso. Eu acho que cobrimos bem o assunto pneu. Certamente esqueci de falar alguma coisa sobre esse assunto. Mas alguém vai me lembrar deles e a gente vai fazer outro vídeo falando sobre pneus. Na realidade, é um assunto inesgotável. Não faltará oportunidade de falar mais de pneu. Até semana que vem, um abraço, fui!